O mundo literário brasileiro é vasto e misterioso, repleto de talentos que nascem e morrem sem jamais serem conhecidos pelo grande público. Aqui, no Explorando Segredos e Mistérios, nos dedicamos a trazer à luz esses escritores ocultos, revelando suas obras e celebrando suas contribuições ao universo do fantástico. Escrever no Brasil não é uma tarefa fácil. Para muitos, a estrada é repleta de obstáculos, desde a dificuldade de encontrar editoras dispostas a apostar em novos talentos, até a luta constante para alcançar leitores em um mercado que é dito saturado. No entanto, a paixão pela escrita e o desejo de compartilhar histórias fantásticas nunca morrem. No canal, além de explorar os mais diversos universos, este explorador também se dedica a apoiar os autores nacionais, aqueles que se aventuram a criar os mundos do horror, da fantasia e da ficção científica. Para mim, são estes bravos exploradores que mantêm viva a chama do imaginário, desafiando o comum e transportando os leitores para realidades alternativas, cheias de mistério e maravilha. Hoje venho destacar um autor cuja obra merece ser conhecida e apreciada. Vamos descobrir os segredos por trás de suas histórias e mergulhar nas profundezas de sua criatividade. Vamos juntos desvendar os segredos e mistérios ocultos nessa literatura fantástica brasileira. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos do cinema, dos games e da literatura. Hoje vamos falar sobre uma jornada que desafia o entendimento da sanidade e da moralidade humana. Uma história que não fala de heroísmo e abnegação, mas sim nos convida a explorar os recônditos mais sombrios da mente humana. No livro Corpos Vazios, a luz do heroísmo é ofuscada pelas sombras do grotesco e principalmente do inexplicável. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Caligari foi arrastado pela escuridão, ainda que tivesse aceitado de bom grado estar ali. Ele se debateu com a força que lhe restava, tentando se libertar dos seres aberrantes que o convocavam. Então, ele foi largado, cuspiu o sangue seco da boca e olhou para trás, onde seus captores retornavam, antes das paredes se fecharem atrás de si. Aquilo ainda martelava na sua cabeça, mas parecendo um zumbido no fundo de seu crânio. Ele ficou ali, caído de costas para o chão, amassando a cabeça com a mão, na esperança de que quando fizesse isso, aquele zumbido iria parar. Então, gemeu de dor quando uma onda elétrica percorreu os caminhos neurais e as imagens vieram. Diante dele, em meio à escuridão, rastejou com o toco ensanguentado da mão até que finalmente sentiu o calor roçando-lhe os dedos. As paredes de concreto pulsavam em uma respiração constante, como se ele mesmo houvesse sido arrastado para dentro de um grande pulmão. Qualquer humano normal retrocederia pelo medo ao perceber tão estranho fenômeno, mas não ele. Aquilo o encantava. Acostumado com o corpo humano, quando este inicia o seu lento processo de decomposição, ele sentia-se extasiado ao perceber a vida no concreto. Viu-se absorvido pela criatura que havia entrado. Não tinha mais certeza se aquilo era uma alucinação. Tinha quase certeza que sim, visto que algo naquele prédio lhe perturbava os nervos, a ponto de que, desde que havia chegado ali, sentia algo rastejando dentro de seu encéfalo. Não sabia identificar o que era, mas estava lá, em todo canto, nas miríades de pessoas do culto e ressoando na estranha arquitetura dos salões por onde passou. Então, ao longo do caminho, luzes se acenderam, não do teto, mas pelo piso,
como tudo ali. Tudo aquilo parecia estranhamente orgânico. Era como se fosse colônias de pequenos seres bioluminescentes, como algumas espécies de fungos ou bactérias. Talvez eles tivessem proliferado pelas gretas da pedra e ali tornavam-se parte daquele ambiente. Então, ele ouviu um coral. Não sabia identificar se o evento sonoro era fruto dos surtos elétricos dentro de seu cérebro, mas conseguia distinguir com clareza as dezenas de vozes. Não eram como um coral infantil ou um coro angelical de uma igreja, ainda que houvesse alguma semelhança com o último. Assim como nos corais sacros, as vozes anunciavam a magnitude de algo que estava para vir. Mas, ao contrário de uma canção sacra, que busca apaziguar a alma em sua pequenez, as vozes soavam em tons de desespero e agonia, algo que beirava a uma cacofonia de vozes graves e estridentes. Mas ainda assim, eram perfeitamente coordenadas, em uma música sincopada e marcada pelas pulsações vivas das paredes. Ele sentia que não eram vozes humanas, mas sim vozes de gargantas bestiais, vindas de esferas distantes. Corpos Vazios narra a sombria história de Gregório Caligari, um médico legista que se vê envolvido em uma série de eventos bizarros e perturbadores. O enredo se desenrola em torno de autópsias de corpos que apresentam características anômalas e mutações horríveis, todas ligadas à misteriosa substância chamada teriumina, algo que parece transformar seres humanos em monstruosidades. Gregório, ao invés de se aterrorizar, mergulha de cabeça na investigação dessas aberrações, sempre com um mórbido fascínio científico. Sua jornada o leva a confrontar a própria sanidade e a se envolver com uma conspiração que envolve elementos sobrenaturais e crimes brutais. Em seu caminho, ele encontra figuras perturbadoras, como um jornalista necrófilo e canibal, e testemunha rituais macabros realizados por cultos obscuros. Ao longo do caminho, Caligari enfrenta diversos desafios, tanto físicos quanto mentais, enquanto tenta desvendar a verdade por trás da estranha substância, bem como das mutações que ela provoca. Sua obsessão o leva a um caminho sem volta, onde ele deve decidir entre continuar suas investigações ou se entregar à loucura que o consome. Corpos Vazios explora temas de horror corporal e psicológico, misturando elementos de investigação criminal com o sobrenatural. A escrita do autor Julius é rica em detalhes grotescos, criando assim uma atmosfera densa e sufocante que prende o leitor do começo ao fim. A sua narrativa é marcada pela degradação da mente de Caligari, que progressivamente perde sua humanidade enquanto se afunda mais profundamente nos mistérios que o cercam. A teriumina serve como uma metáfora para a corrupção e a transformação, refletindo os medos internos do protagonista. Os personagens secundários, como o jornalista necrófilo e a investigadora que se envolve com a trama, adicionam camadas de complexidade à história, mostrando diferentes facetas da loucura e da perversão. A construção do mundo é detalhada e perturbadora, com descrições vívidas dos cadáveres e das mutações, criando sempre uma sensação constante de repulsa e fascínio. O responsável por esse estranho livro é o escritor Julius, um professor de história que habita a capital paulista. Ele é um aficionado por contos de horror e fantasia, inspirado pelos grandes gigantes da literatura, como Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, sem contar, é claro, autores nacionais como Álvares de Azevedo, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos e muitos outros. Foi a partir destes gigantes que Julius criou a sua obra Corpos Vazios. Julius constrói uma atmosfera densa e sufocante, onde a sanidade e a moralidade são constantemente postas à prova. O personagem principal é uma figura trágica, que representa a curiosidade científica levada ao extremo. Sua falta de reação emocional diante das abominações que encontra destaca a frieza da ciência diante do inexplicável.
A escrita de Július é rica em detalhes grotescos, criando assim uma atmosfera de repulsa e fascínio. Július utiliza descrições vívidas e perturbadoras para construir seu mundo, fazendo com que o leitor sinta cada momento de horror vivenciado por Gregório. Corpos Vazios é uma obra que nos convida a explorar os recantos mais sombrios da mente humana e dos horrores que nela residem. E o autor Július, com a sua escrita detalhada e perturbadora, nos apresenta uma narrativa que desafia nossos sentidos e questiona os limites da sanidade e da moralidade. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar seu like. E compartilhe suas opiniões sobre a obra aqui nos comentários. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.